A atividade 3 nos diz o seguinte: o valor da expressão a mais b sobre a vezes b para a igual a 1/3 e para b igual a 2/5 é igual a 1/2, 3/2, 5/2 ou 7/2. Pessoal, a atividade tem como objetivo calcular o valor numérico de uma expressão. Uma expressão algébrica ela possui letras, que nós chamamos de variáveis, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Então, se vocês quisessem apontar qualquer valor numérico para essa expressão algébrica, vocês poderiam e, consequentemente, encontrariam um valor numérico para cada uma dessas situações. No entanto, nessa atividade já tem o valor de A e já tem o valor para B. Então, basta que nós substituímos na expressão algébrica. O A vai valer 1/3 e o B vai ter o valor numérico de 2/5. Então, aonde era A, eu vou colocar 1/3, aonde era B, eu vou colocar 2/5. E aí ficamos com a seguinte expressão numérica: 1/3 mais 2/5, 1/3 vezes 2/5. E aí vem a nossa primeira necessidade, relembrar como fazer uma soma de frações com denominadores diferentes. E aí temos aqui a adição de fração, 1/3 mais 2/5. Nossa primeira tarefa é calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, que vai ser 15. Por que vai ser 15? E depois eu explico por que nós temos que calcular esse mínimo múltiplo comum. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12. Não coloquei os 3 pontos ali, me desculpa, mas são infinitos. Então eu parei no 15 propositalmente, porque quando eu pego os múltiplos de 5, que também são infinitos, eu tenho 0, 5, 10, 15. O 15 é o primeiro momento onde encontramos um múltiplo comum. Lógico que não vamos considerar o zero, né, pessoal? Porque denominador não pode ser zero, né? Porque aí ficaria uma fração inexistente. Então, o primeiro ali, múltiplo do 3 e do 5, é o 15. Ou seja, eu posso dividir o 15 tanto por 3 e eu posso dividir o 15 tanto por 5, que eu vou ter um resultado sem resto. O resto vai ser zero. Automaticamente ele é um múltiplo desses dois números. Então, para eu escrever uma fração equivalente a 1/3 que tenha como denominador 15, o que eu faço? Eu multiplico 3 por 5. Então, eu multipliquei o 3 por 5 e eu também tenho que multiplicar o numerador por 5. Da mesma forma, eu quero transformar o nosso 5 em uma fração equivalente que o denominador, que a parte de baixo, seja 15. Então, eu vou multiplicar o 5 por 3. E aí eu não posso multiplicar apenas o 5, porque senão não vai ser equivalente à nossa fração. Eu multiplico também o nosso numerador. E aí temos 5 sobre 15, porque 1 vezes 5 é 5, 3 vezes 5 é 15, e 6 sobre 15, porque 2 vezes 3 é 6 e 5 vezes 3 é 15. A partir daí podemos somar. Denominadores iguais, nós conservamos o denominador e somamos os numeradores. 5 mais 6, 11. E aí vamos para a parte de baixo, que é essa parte aqui da multiplicação. É mais simples, mas vamos relembrar como que nós fazemos uma multiplicação de fração. Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. A partir daí já temos nossos dois resultados. Aonde era a soma de fração deu 11 sobre 15, aonde era a multiplicação de fração deu 2 sobre 15. Pessoal, quando der denominadores iguais, eu poderia aqui já eliminar o 15 e fazer 11 sobre 2. No entanto, né, vou fazer da forma que vocês estão mais acostumados. E aí, com o tempo, a gente vai pegando alguns macetes, alguns atalhos aí. Então, na divisão de fração, normalmente vocês aprendem da seguinte forma: conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aonde era 2 sobre 15, virou 15 sobre 2. E aí, da mesma forma, eu ia eliminar o 15 aqui de uma vez, eu ia cortar, né?
eu corto ele aqui, porque eu poderia muito bem multiplicar 11 vezes 15 e 2 vezes 15. E depois eu simplificaria pelo mesmo valor e voltaria para a fração 11 sobre 2. Esse é o nosso resultado, já está correto. No entanto, essa atividade ela pede para que vocês assinalem o resultado na forma de um numeral misto aí, né? De um número misto, uma fração mista. Então, como nós fazemos para converter esse número para uma fração mista? Uma das formas, que tem uma outra forma mais prática e mais comum, mas uma das formas é, vocês vão escrever essa fração de uma outra forma. 11 sobre 2 eu posso escrever como sendo 10 sobre 2 mais 1 sobre 2. Por quê? O denominador não é igual. Se eu conservasse o denominador e somasse, ficaria 11 sobre 2. Porém, aqui agora, o 10 ele é divisível por 2. Então, essa primeira fração, eu faço a divisão e tenho que 10 sobre 2 é 5. E fico apenas com essa parte fracionária. Então, eu tenho 5 inteiros e meio aqui na parte fracionária, que é a nossa opção C. Já utilizando, né, a divisão convencional, nós podemos simplesmente dividir 11 por 2, que é a nossa fração. E aí 11, olhar quantas vezes o 2 cabe dentro do 11, são 5 vezes, 5 vezes 2, 10. E aí subtraímos 11 por 10, temos o resto 1. A partir daí conseguimos montar nosso numeral misto, porque o 5 é a parte inteira, porque nós conseguimos ali dividir o 10, né, o 11 por 2, e aí tem 5 na parte inteira, e o 1 do resto, ele vai ser nosso numerador, dividido por 2. Querendo ou não, é isso que acontece, porque nós temos o nosso resto, ele seria dividido por 2 novamente, e aí teríamos um número decimal, mas aqui, como ele é um número misto, ele ficará com uma parte inteira e uma parte fracionária.